Então, se você acredita na Bíblia, você vai ter que aceitar o que esse pastor veio falar para você hoje. Mães e filhos são responsáveis por um ciclo social destrutivo. Casamentos não funcionam porque as mães e os filhos não estão obedecendo o diagnóstico médico e nem a bula. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero falar sobre família e casamento, não falando a maridos e esposas, eu quero falar aos filhos e às mães. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Totalmente? Você crê que a Bíblia não é um conselho? Cadê o amém? Se não é um conselho, Deus não está perguntando o que você pensa. Deus só quer que você faça do jeito que está ali. Eu li certa vez alguém dizendo: a melhor maneira de interpretar a Bíblia é não interpretá-la. Ela está dizendo o que ela quer dizer. Depois você diz: será que é isso? Mas primeiro você crê, é isso. Está dizendo, vá pela direita. Então, se está lá, é para ir pela direita. Depois que você já aceitou, você diz: Deus, é isso mesmo? Porque, por exemplo, é o que eu sempre digo: você vai para o médico e você não questiona o diagnóstico. Sim ou não? Aí o médico prescreve um medicamento. Você vai lá, compra e você lê a bula. Você questiona a bula? E por que você faz isso com a Bíblia? Você duvida de Deus, mas não duvida do médico. Você duvida do remédio, você duvida da Bíblia, mas você não duvida do medicamento. Você tomar a dose vai dar aceleração no batimento cardíaco. Aí você diz: não, vou tomar do jeito que está aqui. Agora, quando abre a Bíblia, diz: não é isso não, é a cultura, tem nada, irmão. Então, se você acredita na Bíblia, você vai ter que aceitar o que esse pastor veio falar para você hoje. Mães e filhos são responsáveis por um ciclo social destrutivo. Casamentos não funcionam porque as mães e os filhos não estão obedecendo o diagnóstico médico e nem a bula. Por N motivos, né? Eu tenho lido muito sobre cultura grega, os filósofos primários ali. Então Deus é espetacular, está tudo lá. Desde que o homem é homem. E eu louvo ao Senhor, porque eu leio e digo: meu Deus. Estava lendo essa semana um filósofo sobre o complexo materno. Aí eu falei: meu Deus, é o que eu estou pregando. Olha que espetacular, o homem sem Deus está dizendo que o problema do mundo é justamente aquilo que a Bíblia diz ser o problema do mundo. Não há crescimento sem ruptura, e toda ruptura vem de uma chateação. Você vai ficar chateado comigo hoje. Quem é mãe aqui de meninos grandes, não de meninos pequenos, vai ficar chateadíssima. E os filhos, não vou nem falar, porque é uma raça idólatra com as mães, viu? Mexe com Jesus, mas não mexe com a minha mãe. Mexeu com mamãe. Vamos lá? Você está pronto? Olha aí, ó, o sinal que vão ficar chateados. Gênesis 2, versículo 19. Tem um cafezinho de bobeira? Com açúcar, por favor. Só para me manter calmo. Para eu não exceder a surra.
Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava um auxiliador que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pai, nós amamos a Tua palavra e nós pedimos, acima de tudo, o que o apóstolo Paulo orou: espírito de sabedoria e de revelação. Queremos saber plenamente quem Tu és, porque assim saberemos plenamente quem nós somos. Em nome de Jesus, revele-se a nós. Amém. Querido, hoje eu vou falar umas heresias do bem, tá? Que você vai ouvir e dizer: meu Deus, heresia, mas é do bem. Que as pessoas às vezes vão nas minhas redes sociais dizer heresia, mas eu falo: 1 hora da minha heresia é mais útil que o teu dia inútil. Então as minhas heresias são todas do bem, estão transformando pessoas, dando sono, dignidade, amor, graça, acolhimento. Então eu amo ser herege do óbvio, herege do bem. Primeiro, o homem, gênero masculino, foi criado como Deus é. Portanto, o homem foi criado para ser Deus na terra, sem a mulher. Porque você, homem, foi criado para ser Deus na terra, é por isso que você é o demônio da terra. Porque quando Adão cometeu o pecado, a sua natureza subverteu e ela se tornou oposta. É a alegria do diabo contra você como homem. Você foi criado como Deus, para ser como Deus é, para fazer o que Deus faz. O pecado aniquilou tua identidade e o diabo se alegra em transformar o herói no vilão. Por isso que em Gênesis 3 diz: maldita será a terra por tua causa. Não disse a mulher, disse ao homem. E é tão interessante que foi Eva quem pecou. Paulo disse no Novo Testamento, não foi Adão quem pecou. Adão decidiu participar do pecado de Eva, mas foi Eva. E não porque Adão se omitiu, mas porque Eva quis pecar. Não tem esse papo que Eva pecou porque Adão estava por aí. Adão se omitiu, não. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eva, na face de Deus e na face de Adão, quis. Porque essa é a sutileza da mulher. A mulher fala muito sobre o machismo, mas ela não aplica a si mesma também sua estratégia de guerra. Ela não tem a força destrutiva do homem, porque ela não foi criada para ser Deus na terra. Ela foi criada para ser auxiliadora, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então ela não tem a força corpórea que o homem tem, ela não tem a força moral que o homem tem. Mulher não gosta de guerra. Homem já tem facilidade com predisposição, porque toda a sua estrutura criacional é para ser como Deus é. Por isso que as pessoas confundem, acham que quando falam de amor, vão falar de um Deus vítima, passivo, sim, carinhoso. Jesus era romântico. Que conversa! Jesus, como cordeiro, te amou, mas volta como leão para requerer de você a prestação de conta por todos os teus dias vividos na terra. Jesus é a junção de cordeiro e leão.
Porque essa é a estrutura de todo homem. Gentileza e força. Mas voltando a falar da mulher. A mulher é sedutora, manipuladora quando quer. Ela aceita o homem ser cabeça, desde que ela consiga seduzi-lo para ser o pescoço que manobra a cabeça. Certa vez, um casal de pastores, de casais, aí eu disse, é exatamente isso. Falou, olha, você está pedindo para o seu marido trocar o sofá e a geladeira há muito tempo. Aí a esposa disse, deixa eu mostrar para você como é que faz. Enquanto você falar geladeira, sofá, ele não vai. Então vai por onde ele se sensibiliza. E onde ele se sensibiliza? A mãe dele. Então você fala, meu bem, sua mãe vem visitar. Você acha que é digno a gente recebê-la com essa geladeira caindo dos pedaços? Você acha que sua mãe merece sentar nesse sofá? Aí na hora, irmão, falou de mãe, homem assim, ó. Fala, meu Deus, que mulher maravilhosa eu casei, preocupada com minha mãe. Foi enganado e nem viu. Aí tá com ele no centro da cidade, diz, ó meu bem, o sofá, a cara da sua mãe, mas é a cara dela. Aí ele vai lá e só assina, só passa o cartão. Então, duas mulheres na Bíblia provam que quando a mulher quer, ou pode acontecer, ou pode não acontecer. Eva e Jezabel. Elias acabou de matar quase 1000 homens. Imagina o rio de sangue. Você lembra, né? Elias e os profetas de Baal brigando de 6 horas até meio-dia. Lembra, né? E quando Baal não respondeu e o Senhor respondeu, ele diz, desce com os 950 e mate todos a fio de espada. Então imagina. Sangue para tudo que é lado, corpo para tudo que é lado. Aí o camarada volta, recebe um zap de uma mulher dizendo, eu quero a sua cabeça. O cara deprimiu e foi se esconder numa caverna, irmão, com medo de uma mulher. Então mulher não é esse bicho manso e nem esse ser moralmente superior como sugere o feminismo não, viu? Mulher é bicho ruim, tanto igual quanto o homem é. Hã? Tá? Obrigado. Então a gente veio aqui para trazer redenção, né? Porque você vê lá, não, oh meu Deus, o pastor antes é defensor das mulheres. Mas quando vai bater nas mulheres, as bichas viram o capeta atrás de mim. Quase derrubaram o meu Instagram lá. Em 10 minutos, não sei de onde veio tanta feminista, irmão. Falei, meu Deus, eu estou combatendo a violência do homem contra a mulher, porque eu disse um A que elas não gostaram. Vai achando, viu? E eu tenho uma mulher em casa, moço. Mulher invocada demais. A gente quer dizer que os homens é invocado. Não, todo mundo tem sua parcela de culpa porque todo mundo caiu. Estão sendo, pela graça do Senhor, recolocados em suas posições. Mas não tem essa mulher uma vítima. Porque, olha, Salomão disse em Provérbios que às vezes é melhor morar no deserto do que na mesma casa que uma mulher rixosa, porque aquilo é como goteira. Você lê e não vê o poder do que ele disse. Um dos métodos de tortura mais eficazes que existe, você não sabe, é a goteira. Você prende um homem, você bate, ele não fala. Você quer ver ele falar? Prenda ele e coloque debaixo dele uma goteira e deixe ele lá um dia. No outro dia ele já está louco, enlouquecido. Tuque, 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 tuque. Por isso que Salomão diz que a mulher sábia, ela edifica o lar e a tola com as suas próprias mãos. A palavra edificar, no sentido original, é construir a partir de um fundamento. Então, olha que incrível. Não é o homem que constrói, é a mulher quem constrói. Porque como ela foi criada como auxiliadora, justamente ela veio dar ao homem o que o homem não é. Ela veio fazer o que não está sendo feito. Ela veio revelar o ponto cego. Então ela não tem que fazer, ela só tem que gerenciar.
Por isso que às vezes ela é mais sensível, mais esperta, tem mais discernimento, e minha mulher diz, não, quando o Espírito Santo, eu falho em ouvir o Espírito Santo, minha esposa vem, ó pessoa, ó isso aqui, aí eu não escuto nem o Espírito Santo, nem minha esposa, vai dar o quê? É errado, moço. É a mesma coisa lá do sétimo sentido, sexto, sei lá, da mãe, diz, não saia, não vá, você foi, o que aconteceu? Fala pra mim aí. Deu ruim, moço. Que as bichas têm o olho de Tandera. Lembra lá, quem é aqui dessa época? Do Lion. Dá-me a visão além do alcance. Então a mulher não precisa da força de executar. A mulher precisa da sabedoria para gerenciar. E por que você se torna manipulativa quando você não é redimida? Porque você tem a sutileza que foi dada por Deus, essa sabedoria, e você tem o prêmio sexual que o homem almeja. E você junta esses dois poderes, que é a sua capacidade, sua inteligência e o seu corpo. E é pecado, tá? Querer os objetivos que você está querendo através do sexo, você não está sendo a esposa que você foi criada para ser, é pecado. Prostituição. Querer algo por meio da exploração do seu corpo, mesmo que essa prostituição seja legalizada dentro do casamento. Prostituição. Primeira heresia do bem da noite. O homem é Deus na terra, por isso o diabo fez demônio da terra. Por isso que ele abandona você, gerou o filho e deixou você criar sozinha. Por isso ele estupra, viola. Por isso que os crimes são majoritariamente masculinos. Porque o diabo ri. É por isso que Deus não está intervindo na terra. Porque Deus não faz isso só com a mulher. Aqui não, graças a Deus, nessa igreja eu percebo, desde o louvor. E é diferente. Porque, por exemplo, eu rodo o Brasil e o mundo, é um chororô desgramado. E a voz do rebanho é aguda, só mulher cantando, que é um chororô desgramado. E o belo é ver uma igreja junta, o agudo e o grave junto cantando. Minha esposa diz que se emociona quando consegue ouvir o grave dos homens na igreja. E é emocionante, irmão. Quando o Rodolfo Abrantes, não sei se ele já veio aqui, quando ele pega a violinha e consegue separar... Ele já veio aqui? Ele fez o que ele sempre faz, que é dividir homem e mulher, tipo, mulher canta aqui, homem canta aqui. Coisa magnífica, irmão. Deus não está atuando na terra porque o homem não quer ser redimido. Enquanto ele não é redimido, ele continua sendo o demônio da terra. Maldita é a terra por tua causa. Então, a primeira heresia do bem. Você foi criado para ser Deus na terra. Por que Deus não está se revelando? Porque você não se entende como Deus da terra. Você quer que eu choque você? Mudança, santidade, postura, plenitude, desenvolvimento, um lar pleno, não é com o tempo, não é orando, é entendendo. Se eu como homem fui criado para ser Deus na terra, deixa eu falar um negócio para você. Deus não se masturba, Deus não vê pornografia, Deus não agride, Deus não se omite, Deus não espanca, Deus não mente, Deus não rouba, Deus não manipula. Simples assim. Pastor Anderson, ore por mim para eu parar de ver pornografia. Não oro, não. Só quero que você entenda, você é Deus e Deus não vê pornografia. Eu não sei se me transforma de imediato. Porque você fica naquela de vítima, como se a pornografia fosse um prêmio pela pressão da vida que você está sofrendo. Você ainda quer se justificar. Mas olha só que negócio legal de entender. Quem entender, para mim, transforma. Por isso que a gente é a religião do livro.
Se Deus transformasse por meio do arrepio, a igreja já estava transformada. Mas Deus transforma com a razão. Eu preciso entender. Eu preciso renovar a mente. Eu preciso botar a palavra para dentro. Não é sentir no dia que eu me arrepiar, no dia que eu pegar fogo, no dia que... Se chover de Deus, se não chover não é. Não, no dia que você assumir que Deus está falando com você. A Bíblia é Jesus falando com você na primeira pessoa. Se você é Deus, e o primeiro Deus e o absoluto Deus, que é o Senhor, foi para a cruz por amor à humanidade, adivinha que a atriz pornô que te dá prazer é alvo do motivo pelo qual Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz para libertar ela, e você, dizendo que ama Jesus, continua escravizando essa mulher ao seu vício? Como que você explica essa equação? Jesus volta e você diz, eu te amo. Tu me ama e destruiu a terra? Tu me ama e aprisionou pessoas? Tu me ama e destruiu o que eu morri para dignificar? Jesus está construindo uma obra de arte. A história é o mosaico de Deus. Fez algo no passado, está fazendo aqui, está fazendo agora, está fazendo com Anderson, está fazendo com Mirko, está fazendo com fulano. E você diz que ama Jesus e vai lá e borra a obra de arte dele. Jesus teve um trabalhão danado para salvar aquela mulher e você vai lá e fere ela. Deixa eu falar um outro negócio para você. Você é homem? Quem é homem? Levanta a mão. Você transaria com a sua irmã de sangue? Me ajuda, gente. Se você entendesse que a irmã da igreja é irmã, você não estaria cometendo incesto, você não estaria comendo as irmãs dentro da igreja. Irmão, se não for para transformar, não sai de casa não. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, não. Porque os puritanos vão dizer, isso é linguagem de pastor, isso é postura de crente que você está tomando? Eu não posso falar isso, mas você pode fazer aquilo que você está fazendo, que você está indo embora daqui? Ué? Que 2 pesos e 2 medidas é essa? Se entendesse que a irmã é sua irmã, você choraria. Um homem que não está... E eu não estou dizendo aqui de perfeição nem de santarrão, não. Eu não estou aqui para condenar você. Porque talvez um dia eu estava aí, mas eu quis entender. Eu estava enquanto a gente adorava, antigamente tinha um lema, né? Até tem um livro, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E fez sentido. Mas eu ali adorando, e o Senhor disse, a gente poderia dar um outro slogan, proibida a entrada de pessoas que não querem se tornar perfeitas. Porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para você continuar pedindo perdão pela mesma coisa que você fazia 10 anos atrás. Porque você não foi criado para o arrependimento, você foi criado para o governo. Você não foi criado para dizer fui mal, foi mal, foi mal, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Se você foi chamado para transformar o mundo, irmão, está se arrependendo por causa de pequenas coisas que bom senso resolveria. Você perde tempo de governar a terra. Deus criou, Adão destruiu e Jesus veio reconfigurar tudo aquilo que nós seríamos se Adão não tivesse pecado. Então aqui em Jesus os homens podem voltar a ser deuses com D minúsculo. Eu amo essa heresia, irmão. Gente, é tão óbvio, você é filho de quem? Oh. Os caras falam, eu discordo.
Quando eu vou falar de dinheiro, os caras piram, porque eu falo pobreza é emocional. O quê? E a irmã da favela da África, justamente, pobreza é emocional. Você vai lá na África, irmão, sabe o mito que está lá? Eles não vão para o hospital, porque eles dizem, quem vai para o hospital morre. Porque eles já estão enfermos, já criou o mito, o folclore, que ao ir para o hospital faz mal e não faz bem. Então, a regressão do indivíduo está mais dentro de suas emoções do que fora. E eu falo, gente, entende o básico. Jesus não quer que você seja pobre, Jesus não quer que você seja rico, porque pobreza é escassez, riqueza é acúmulo por medo da escassez. Deus quer que você seja próspero, porque prosperidade é poder para controlar riqueza e pobreza. Quando você é próspero, você controla a riqueza, sendo generosa com ela, e você controla a pobreza, aguardando que a riqueza chegue. Mas a gente não quer entender essas coisas básicas, essas heresias do bem. Então, olha, quando Jesus me redime, Jesus quer me devolver divindade. É difícil entender isso, gente. Porque as pessoas acham que Jesus foi para a cruz para tornar a vida delas pior do que já é. Não, Jesus é pobre porque ele se esvaziou. Justamente, gente. Jesus é Deus e Deus tem que se esvaziar para poder vir. Você não, sou. Você tem que se encher. Ou você acha que a gente é religião transcendental? Se esvazia. Não, a Bíblia manda você botar para dentro e não para fora. É uma fala do Chris Volaton que diz, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É aqui que você se confunde. Não posso dizer que eu sou santo, que é orgulho. Não, moço, orgulho é o Novo Testamento não te chamar de pecador e você continuar se afirmando como tal. Me dá um versículo aí no Novo Testamento que Paulo, que é escritor de 70% do Testamento, chamou de pecador. Não tem. No Novo Testamento tem 2 versículos. Paulo exalta a graça. Eu sei de uma coisa, que Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu fui o primeiro. Ou o maior dos. Então ele não está dizendo isso para dizer eu não presto. Porque nesse exato momento, quando ele disse eu sou o maior dos, ele era o homem mais santo da terra. Sem dúvida. Então ele não está falando de si, ele está exaltando Jesus. Dizendo, Jesus se revelou, se manifestou para nos salvar, mesmo em nossa condição pecaminosa. E João, falando aos gnósticos, porque eu não sei se você sabe, a igreja, ela não é habitada totalmente pelos regenerados, os nascidos de novo, desde sempre. Joio e trigo estão juntos. Desde sempre os discípulos quis um atributo visível da conversão, e o Senhor disse, não cabe a vocês, cabe a mim. É o que os reformadores chamaram de igreja visível e invisível. Então, quando João escreve, ele não sabe com quem está falando. Por isso que na primeira carta, no capítulo 1, ele diz, aquele que diz que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Mas no capítulo 3, ele diz, aquele que permanece no pecado, nunca ouviu nem conheceu. Ou João, ou Deus, ou você é bipolar, irmão. Alguém é nessa história. Porque o camarada diz no capítulo 1, se você diz que não tem pecado, você faz dele mentiroso. Mas no 3, ele diz, se você tem pecado, você nunca ouviu. Bipolar, irmão. Por isso que eu digo a você, a Bíblia não é sugestão, irmão. Você tem que ler, moço. A minha dor é que crente evangélico vive por rotina, por osmose. É adestrado e não discipulado. Tem que amar o Senhor, tem que ler Bíblia, irmão. É igual Malaquias 3:10, moço. Tem que ir profundo. Deus disse que está sendo roubado, isso é ilógico, porque Deus é espírito, não é matéria, eu não posso roubar materialmente um Deus que é espiritual, mas se está escrito eu tenho que ir fundo até achar o motivo pelo qual Deus disse o que disse. Aí a gente fica na periferia das coisas e não mergulha
nas profundezas do Senhor.